o rei do inferno, o anjo caído Lúcifer. O que falarei no decorrer do vídeo se baseia principalmente na religião judaico-cristã, pelo fato delas serem a base para o que conhecemos sobre o demônio. E também abordarei outras visões e teorias para uma ampla análise. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. No início dos tempos, Deus criou os anjos e fez isso de uma vez só, os criando todos juntos. O número de anjos do céu são incontáveis, sendo mencionados que são superiores em números a todos os homens que já existiram, que existem e que virão a existir. Os anjos são mensageiros, guardas, soldados, enfim, são seres que obedecem diretamente à vontade de Deus e agem em todos os níveis. Se tratando de um exército tão numeroso, seria preciso uma organização. Então foi criada uma hierarquia para dividir os anjos, cada posto com seu líder. E a hierarquia celeste ia subindo até as patentes mais altas, sendo as mais conhecidas os querubins, os serafins e os arcanjos. Lúcifer era o anjo perfeito de Deus, o maior de todos. Em algumas vertentes, ele é apontado como o primeiro anjo criado. Era o comandante dos querubins, que são os anjos do trono de Deus. Lúcifer vem do latim, que significa o portador da luz. No entanto, esse não seria o verdadeiro nome do ser que chamamos de diabo, pois Deus deu nome aos seus anjos, todos em hebraico. Lúcifer seria apenas um adjetivo. Seria como se fosse um título, um cargo. Segundo estudos dos livros apócrifos, o nome real do anjo que chamamos de Lúcifer seria Samael. No entanto, seu nome real não é nem sequer mencionado na Bíblia. Somente em livros apócrifos e pergaminhos muito antigos. No entanto, continuaremos a chamá-lo de Lúcifer no decorrer do vídeo. Há duas histórias sobre a queda de Lúcifer. Contarei as duas para vocês agora. Lúcifer era um anjo rebelde. Ele não criou a maldade. Ela já existia. Conta-se que haveria um ponto bem distante no universo, onde havia o que conhecemos hoje como um buraco negro. Esse, por sua vez, não era comum como conhecemos hoje. Ele seria enorme e se localizaria no ponto exato onde se originou o universo. Neste local se localizavam as trevas ancestrais, o contraponto entre o bem, que era Deus, e o mal, tendo em vista que a maldade tem que existir para se entender o que é o bem, pois não saberíamos se uma coisa é realmente boa sem ter algo para contrapor a ela. Lúcifer ficou fascinado por esse poder e todo seu conhecimento, e foi cada vez mais se tornando a personificação daquilo que ainda não tinha forma, manchando assim seu puro coração. Seu ego cresceu de tal forma que pensou que com esse poder todo seria capaz de destronar o próprio Criador e reinar como Deus. Lúcifer convenceu um terço dos anjos a se unir a ele, e juntos foram ao encontro de Deus para destroná-lo. No entanto, Deus, profundamente chateado, pois já havia acompanhado Lúcifer desde quando ele começou a se envolver com tais forças, deu a ordem aos seus anjos fiéis, que sob o comando do arcanjo Miguel,
derrubaram o antes anjo de luz e todos seus anjos rebeldes. Essa história tem dois desfechos. Um conta que foi antes da criação do homem e que na Terra já havia animais antigos que não podemos nem imaginar. Talvez seriam os próprios dinossauros. E a queda de Lúcifer e seus anjos teria causado a extinção em massa, pois caíram na Terra como estrelas flamejantes do céu. A segunda conta que Lúcifer não caiu literalmente, ele só perdeu seu posto e continua até hoje habitando os lugares celestiais. Porém, Satanás estaria sem nenhuma glória e se dedica a levar o máximo de almas com ele para o abismo, onde no final dos tempos Satanás e seus anjos rebeldes serão jogados. A segunda história todos conhecem. Lúcifer seria um anjo querubim, o mais belo, inteligente e perfeito anjo de Deus, que ao ver que Deus havia criado a humanidade, à sua imagem e semelhança, e posteriormente Deus havia ordenado aos anjos que adorassem a nova criatura, Lúcifer ficou revoltado e convenceu 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus, pois julgava que os anjos eram seres merecedores de adoração. Com este tipo de pensamento, e com os anjos a seu lado, Lúcifer partiu para cima do trono de Deus. Só que este ato teria sido a sua ruína, e Miguel e seus anjos derrubaram Lúcifer dos céus, assim como todos aqueles que o seguiam. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, vivendo segundo a vontade de Deus, uma serpente convenceu Eva a comer do fruto proibido. Essa serpente, segundo teorias, seria o próprio Lúcifer, que precisava entrar no jardim do Éden, sem chamar a atenção dos anjos que guardavam o lugar. E resolveu fazer isso na forma de uma serpente, pois conseguiria rastejar-se e subir nas árvores facilmente, sem ser visto. Há uma outra teoria, que essa serpente seria Lilith. Fiz um vídeo a respeito, é só clicar no card que aparece acima, ou no link na descrição. Muitos afirmam que o fruto proibido seria literalmente uma fruta, como uma maçã ou um figo. Outros dizem que seria a relação sexual, pois está escrito que ao comer do fruto, Adão e Eva se sentiram envergonhados, um da nudez do outro. No entanto, o fruto em si poderia ser o conhecimento sobre o bem e o mal, a ciência sobre os desejos pecaminosos, e isso teria causado tal sentimento nos dois. Conhecimento esse que o próprio Lúcifer já havia experimentado como um anjo. Segundo a religião judaica, Deus criou um ser que seria um anjo, chamado Sata, ou Satã, que significaria o acusador, em hebraico, conhecido também como Satanás, o que significa adversário. Esse ser foi criado a fim de testar o homem e dar ao homem a opção do livre-arbítrio. Ou seja, o homem procuraria o bem, não por ser a única opção, mas sim por vontade própria. Essa figura seria responsável por ser um acusador. Ele seria aquela voz que fica na sua cabeça te tentando sempre para o caminho errado. Sua missão é mostrar se o homem sucumbe aos desejos imorais ou se permanece no caminho de Deus. Mas essa criatura seria estritamente fiel a Deus, agindo por sua vontade. Na visão satânica, Lúcifer libertou a humanidade das garras de Deus
que seria mal. Segundo eles, Deus criou o homem e o deixaria na ignorância do paraíso para sempre, e viveria ali como um animal por toda a eternidade. até que Lúcifer mostrou que o fruto os libertaria daquela vida e os traria conhecimento. Lúcifer ligado à figura de Prometeus na Grécia Antiga. Segundo a mitologia, Prometeus roubou o fogo de Zeus, o rei dos deuses da Grécia, e levou até o homem. Zeus temia que o ser humano ficasse tão forte quanto os deuses, e por causa da traição de Prometeu, Deus o amarrou em uma roda por toda a eternidade, onde uma grande águia comeria seu fígado todos os dias, e ele cresceria novamente para ser comido no dia seguinte. A figura de Prometeu, segundo alguns satanistas, seria a mesma história de Lúcifer, que seria uma história tão antiga que os gregos adaptaram para o seu tempo. A imagem de Prometeus, inclusive, tem uma ligação com a Estátua da Liberdade. Assim como outros símbolos que usamos nos dias de hoje e que pertencem a algumas sociedades secretas que acredita-se que cultuam a Lúcifer, pois ele é responsável pelo conhecimento que veio até a humanidade de forma profana. Segundo algumas linhas de pensamento, os deuses antigos seriam os anjos que se rebelaram e vieram até a Terra para serem adorados e ensinar os seres humanos, tendo em vista que muitos povos ao redor do mundo têm histórias e construções muito parecidas, sem nunca ter se encontrado. A Bíblia cristã descreve o inferno como um lugar de choro e ranger de dentes, um lago de fogo eterno, uma prisão criada para Satanás e seus anjos. Seria ali um lugar de punição eterna, um lugar primeiramente preparado para demônios, onde devido aos seus atos, os seres humanos também vão para lá. No entanto, o inferno, meus amigos, é uma prisão. Satanás não governaria lá, como muitos pensam. Ele estaria ali para o sofrimento eterno, assim como todos que vão para lá. Ele não tortura os seres humanos para fazê-los pagar pelos pecados. Ele tortura porque ele odeia a humanidade. Estaria o ser humano e um demônio presos. Já podemos imaginar o que aconteceria, não é mesmo? Só que o detalhe é que Satanás não está no inferno. Pelo contrário, a Bíblia descreve que ele só vai ser jogado no abismo na batalha final, que acontece em Apocalipse. E junto com ele vai a besta e o anticristo. A prova que ele está entre nós está na própria Bíblia, em duas passagens. Satanás governa esse mundo. Quando ele mesmo tenta Jesus no deserto, ele oferece a Jesus todos os reinos da terra. E Jesus não desmente, deixando a entender que realmente ele tem o controle sobre todos os reinos da terra. Por isso, podemos ver até hoje guerra entre países, irmãos matando irmãos, fome, peste, intrigas, traições, ganância, por todo o canto do mundo. Vale lembrar que isso tudo é uma escolha da humanidade. O diabo não impõe nada. Ele não impôs a Eva que comesse a maçã, e ela comeu. Ele não impôs a Adão que seguisse Eva, e ele a seguiu. Ele não impõe a ninguém a fazer o mal. Ele é somente uma opção. O ser humano tem o poder de segui-lo ou não. O pai da mentira, Satã, Lúcifer, diabo, demônio, enfim, esta entidade é carregada de simbolismo e histórias. A partir da ação de rebeldia dessa entidade, o mundo jamais foi o mesmo. Ele foi a serpente do Éden. Através das ideias dele,
Os anjos vieram à terra ensinar magia e artes ocultas aos seres humanos. Ensinaram também a arte da guerra, o jogo de poder, a opressão dos mais fracos. Alguns dos seus anjos tiveram filhos com as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes, conhecido como Nefelins, que foram destruídos no dilúvio. Através de Satanás, Houve morte e injustiça. Dele vai sair a besta e o anticristo. Ele é a voz por trás do falso profeta. Ele que outrora foi o anjo mais poderoso de Deus, o ser mais poderoso abaixo da trindade divina, veio a se corromper e levará